Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala estava lotada, o murmúrio dos lances elevava-se como um rugido distante. John Carter, um pai solteiro na casa dos 30, estava ali, com os ombros curvados e as mãos trêmulas. Ele havia perdido a esposa alguns anos antes, e a vida o deixará apenas com os 2 filhos e uma dívida esmagadora. Agora, para pagar seus credores, ele precisava vender sua força de trabalho em um leilão público de contratos temporários. Os olhares frios e indiferentes dos participantes pesavam sobre ele. Ele era comparado a uma mera mercadoria, um homem negro, exausto, marcado pelas dificuldades. A cada golpe do martelo, John sentia o coração apertar. Ele queria desaparecer, mas precisava lutar para sobreviver, pelos seus filhos. Enquanto uma voz cruel comentava sua falta de educação e aparente ingenuidade, John abaixou a cabeça contendo as lágrimas. Pensou em sua filha de 8 anos, dormindo na casa do vizinho, e em seu filho de 6 anos, esperando por ele em casa com o jantar preparado pelo próprio John. Tudo o que ele queria era proporcionar um futuro decente para sua família. Então, em meio a risos zombeteiros e murmúrios sarcásticos, uma mão se ergueu. Uma voz grave anunciou: "Eu dou o lance." Todos os olhares se voltaram para o estranho, um homem elegante em um terno escuro de corte impecável com um ar de poder e mistério. O bilionário Alexander Whitmore acabará de fazer seu primeiro lance. O coração de John disparou. Ninguém naquela sala jamais lhe demonstrara tamanha consideração. Whitmore não parecia ver nele um escravo da pobreza ou um simples trabalhador desesperado. Ele via um homem digno de respeito. O martelo finalmente caiu, selando o destino de John. Mas desta vez, não foi uma humilhação, foi uma oportunidade. Uma oportunidade que mudaria sua vida e a vida de seus filhos para sempre. John Carter estava em frente ao grande salão de leilões, com o suor escorrendo pela testa, apesar do ar frio da manhã. Ele segurava uma pequena bolsa contendo seus poucos pertences pessoais, como se ainda conseguisse manter a dignidade em meio àquela multidão ansiosa. Cada passo que dava soava como um aviso. Ali ele não era ninguém e cada olhar parecia reduzi-lo a um mero objeto. Desde a morte da esposa, tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. Seu emprego como garçom não era mais suficiente para pagar o aluguel, e suas dívidas se acumulavam a um ritmo assustador. Os credores encontraram uma maneira cruel de colocá-lo de joelhos, um leilão de serviços, onde homens e mulheres superendividados eram literalmente colocados à venda, para trabalhar para aqueles que ofereciam mais. John sentiu o coração apertar ao ver os outros participantes. Alguns tentaram sorrir corajosamente, outros abaixaram a cabeça em sinal de humilhação e resignação. Ele respirou fundo pensando nos filhos. Sua filha Lily e seu filho Ethan contavam com ele. Ele não podia se dar ao luxo de desabar ali. A sala estava barulhenta. Os concorrentes comentavam abertamente sobre a aparência e as habilidades dos candidatos. Muito lento, pouco educado, olhar vazio. Cada palavra era uma facada nas costas. John sentiu as lágrimas brotarem, mas lutou contra elas. Ele precisava se segurar. Precisava sobreviver. De repente, uma risada seca soou atrás dele, e um homem sentado na primeira fila se inclinou para sussurrar: "Ninguém vai querê-lo. Ele parece perdido há anos." John abaixou a cabeça, cerrando os punhos. Pensou no que havia passado nas noites que passará cuidando dos filhos, nos sacrifícios silenciosos que fizera. Como poderiam julgar um pai pela aparência e pela pobreza? E quando o primeiro martelo estava prestes a cair, uma voz calma e confiante surgiu na sala: "Eu lícito." Todos os olhares se voltaram para o orador. Um homem elegante, de rosto impassível, mas olhar penetrante, ergueu a mão com confiança. Era o início de uma mudança radical. John ainda não sabia, mas aquele momento transformaria sua vida para sempre. A sombra da pobreza se dissiparia gradualmente, graças a um bilionário inesperado que viu nele algo que ninguém mais via, um homem digno de respeito e oportunidade. John Carter ainda não conseguia acreditar. Momentos antes, ele estivera à beira da humilhação total, reduzido a um mero objeto na sala de leilões lotada. E agora, um bilionário o havia arrancado daquele pesadelo com um único lance. Após o término do leilão, ele foi conduzido a uma sala lateral, onde Alexander Whitmore o aguardava. O homem era alto, elegante e usava um terno sob medida que parecia exalar poder e controle. Seus olhos cinza claros fitavam John com uma intensidade calma, quase analítica. "John Carter, é você?" Whitmore perguntou calmamente. John assentiu com a garganta apertada. Obrigou-se a responder: "Sim, senhor. Obrigado, suponho." Whitmore deu um pequeno sorriso.
Me chame de Alexander. Não gosto de formalidades desnecessárias. John sentiu um calor estranho enchê-lo. Este homem não o julgava por sua pobreza, pelas cicatrizes da vida ou pelo cansaço constante. Pelo contrário, parecia curioso, interessado no homem por trás daquela aparência. Eu te segui por um tempo, continuou Whitmore. Não pela venda, mas pela sua perseverança. Você se manteve firme, apesar do que os outros pensavam de você. Isso me interessa. John ficou boquiaberto. Ninguém jamais o vira daquele jeito. Ninguém jamais notara sua resiliência, nem a força que escondia atrás dos olhos cansados. Whitmore gesticulou em direção a uma poltrona. Sente-se. Vamos conversar. Quero entender quem você realmente é, e como posso ajudá-lo. Ao sentar-se, John sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Seria aquilo real? Seria uma armadilha ou uma chance de escapar daquela espiral descendente? Os olhos de Alexander, cheios de certeza e calma, dissiparam algumas de suas dúvidas. Você tem filhos, não tem? Alexander perguntou. Só de lembrar disso, John sentiu uma pontada. Sim, uma filha e um filho. Ótimo, disse Alexander, assentindo. Tudo o que fizermos será por eles. Não estou tentando mudar você, John. Só quero te dar a oportunidade que você merece. Pela primeira vez em muito tempo, John sentiu um vislumbre de esperança. Este encontro inesperado poderia ser o começo de algo maior, algo que lhe permitiria proteger e criar seus filhos sem o medo constante do fracasso. Na manhã seguinte, John Carter acordou com uma mistura de excitação e apreensão. O encontro com Alexander Whitmore no dia anterior abalou sua visão de mundo. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que a vida poderia lhe oferecer algo mais do que uma simples luta pela sobrevivência. Exatamente às 9 horas, ele chegou ao luxuoso escritório de Alexander, localizado em um dos arranha-céus mais prestigiados da cidade. As paredes estavam decoradas com pinturas contemporâneas e troféus corporativos, mas o ambiente permanecia surpreendentemente acolhedor. Alexander o recebeu com um sorriso. Você é pontual. Gostei disso, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse. John assentiu, ainda intimidado pela opulência ao seu redor. Obrigado, senhor. Desculpe, Alexander. Pode me dizer, Alexander. Trabalharemos juntos, não apenas como empregador e empregado, respondeu o bilionário. Ele colocou um arquivo na frente de John. Esta é sua primeira tarefa. Não se preocupe, não é uma tarefa impossível, mas exigirá persistência e honestidade. John pegou a pasta com as mãos trêmulas. Dentro dela havia os detalhes de um projeto de caridade, um pequeno negócio local com dificuldades para se manter aberto, famílias em dificuldades e um plano para reativar seus negócios. Alexander explicou: quero que você gerencie este projeto. Você se reunirá com os proprietários, entenderá suas necessidades e me ajudará a desenvolver um plano para salvá-los. Confio em você. John sentiu o coração disparar. Aquele era exatamente o tipo de desafio que poderia mudar sua vida. E mais importante, permitiria que ele provasse que era capaz de mais do que o mundo imaginava. Mas eu nunca dirigi nada dessa magnitude, ele murmurou. Alexander sorriu. Não estou pedindo que você consiga fazer tudo. Estou pedindo que mostre seu coração e determinação. O resto, aprenderemos juntos. Pela primeira vez em muito tempo, John sentiu uma mistura de confiança e esperança. Esta missão não era apenas um emprego, era uma chance de reconstruir sua vida e a vida de seus filhos. Ao sair do escritório, o sol brilhava sobre a cidade como um símbolo de um novo começo. John sabia que o caminho à frente seria difícil, mas com Alexander ao seu lado, ele sentiu que finalmente poderia transformar seu destino, e o de sua família. John Carter acordou antes do amanhecer, com o coração batendo forte, numa estranha combinação de nervosismo e excitação. Hoje ele se encontraria com os donos da empresa que Alexander Whitmore queria salvar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia invisível para o mundo. A viagem até o bairro onde a empresa estava localizada foi uma revelação. As ruas estavam movimentadas, mas algumas vitrines estavam fechadas com tábuas, as fachadas opacas e os moradores pareciam cansados. John sentiu uma pontada no coração ao perceber que aquelas pessoas, como ele, haviam sido deixadas para trás. Ao chegar em frente à pequena loja de tecidos, respirou fundo e bateu a porta. Uma mulher na casa dos 50 anos abriu a porta, com os olhos cheios de desconfiança. Olá, você é o John? Perguntou ela. Sim, senhora, estou aqui para... Ele começou, mas a senhoria Margaret cruzou os braços e olhou para ele com desconfiança. Então me diga, quem te enviou e por que eu deveria te ouvir? John explicou honestamente a intenção de Alexander: salvar sua empresa, reiniciar a produção e proteger empregos na comunidade.
Ele falou com simplicidade, mas cada palavra carregava a sinceridade e a determinação que herdara de suas provações. Margaret o encarou por um longo tempo, então sua expressão se suavizou. Você tem um certo fogo nos olhos. Muito bem, John. Vamos me mostrar do que você é capaz. Os dias seguintes foram intensos. John percorreu a cidade, reunindo-se com fornecedores, clientes e funcionários. Cada encontro era um desafio. Alguns estavam cautelosos, outros desanimados, mas, aos poucos, a confiança começou a se consolidar. John usou o que sabia sobre a vida real, sua resiliência, paciência e capacidade de ouvir, para convencer as pessoas a trabalharem juntas. Certa noite, exausto, mas satisfeito, ele pensou nos filhos. Sabia que estava agindo não apenas por si mesmo, mas pelo futuro deles. O projeto estava tomando forma, e cada pequeno sucesso era uma vitória pessoal. Ao sair da loja naquela noite, olhou para cima e viu o céu tingido de laranja e roxo. Pela primeira vez em muito tempo, John sentiu que sua vida estava prestes a mudar, e que a oportunidade oferecida por Alexander Whitmore não era apenas um milagre. Era o início de um renascimento. Nas semanas seguintes, John Carter sentiu que seu trabalho no projeto de Alexander Whitmore estava começando a dar frutos. Os primeiros clientes estavam retornando à loja de Margaret, e os funcionários pareciam motivados pela primeira vez em anos. Mas o caminho para o sucesso estava longe de ser simples. Certa manhã, enquanto organizava uma reunião com fornecedores, John recebeu uma ligação perturbadora. Alguns moradores e comerciantes da região estavam céticos e se recusaram a cooperar. Por que deveríamos mudar nossos hábitos por alguém que mal conhecemos? Perguntou um deles com a voz carregada de desconfiança. John sentiu a tensão aumentar. Sabia que essas resistências iniciais eram naturais, mas não estava preparado para a resistência aberta de algumas pessoas. Respirou fundo, refletiu sobre as provações pelas quais havia passado na vida e sobre o que estava em jogo para seus filhos. Não podia desistir. Ele decidiu visitar pessoalmente os moradores céticos para ouvir suas preocupações e necessidades. Cada encontro era um desafio. Alguns o rejeitavam, outros o testavam com sarcasmo. Mas John, fiel à sua natureza, sempre respondia com respeito, paciência e sinceridade. Gradualmente sua determinação e honestidade começaram a minar a desconfiança inicial. Um dia, quando chegou tarde em casa de sua excursão, ele encontrou uma mensagem de Alexander. John, estou orgulhoso da sua perseverança. Obstáculos não são muros, são degraus. Continue em frente. E Alexander. Essas palavras ressoaram nele como um incentivo vital. John percebeu que o apoio de Alexander não era apenas financeiro, mas também moral. Ele não estava apenas gerenciando um projeto. Ele estava personificando a esperança para uma comunidade inteira. Naquela noite, enquanto contemplava o céu da janela de seu modesto quarto, John sentiu uma nova chama se acender dentro de si. Os obstáculos eram inúmeros, mas cada pequeno passo à frente lhe provava que resiliência e determinação podiam transformar medo e dúvida em sucesso. Ele finalmente entendeu que aquela oportunidade inesperada não era apenas para salvar um negócio, mas para reconstruir sua própria vida e a de sua família, e estava pronto para encarar qualquer desafio que surgisse. Após semanas de esforço incansável, John Carter finalmente começava a ver os frutos do seu trabalho. A pequena loja de Margaret havia recuperado a vitalidade, os clientes estavam voltando, os pedidos choviam e os funcionários pareciam mais motivados do que nunca. Cada sorriso nos rostos da cidade o fazia sentir como se estivesse respirando um ar mais leve, como se a cidade inteira estivesse voltando à vida. Certa manhã, Margaret o recebeu com um sorriso largo e uma pequena pilha de cartas. John, olha isso, disse ela, entregando-lhe os documentos. São mensagens de gratidão e apoio dos nossos clientes. Alguns até se ofereceram para nos ajudar com suas habilidades ou promover nossa loja. Você fez um trabalho incrível. John leu cada carta e foi tomado por uma profunda emoção. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se valorizado, reconhecido não apenas por seu trabalho, mas também por sua perseverança e integridade. Seus esforços para superar a desconfiança e os obstáculos haviam valido a pena. Pouco depois, Alexander Whitmore apareceu na loja sem avisar. Ele observou a cena em silêncio antes de se virar para John com um sorriso satisfeito. Viu, John? Não é só o dinheiro ou o projeto que importa. É como você inspira os outros, como você os mobiliza. Você transformou um desafio em uma oportunidade. John baixou os olhos ligeiramente, envergonhado por receber tantos elogios. Eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. Sua orientação e confiança fizeram toda a diferença. Alexander colocou a mão em seu ombro.
E era exatamente isso que eu queria te mostrar. O verdadeiro potencial não é medido pelas circunstâncias, mas pela forma como você responde aos desafios. Daquele dia em diante, a reputação de John cresceu no bairro. Os moradores começaram a vê-lo não como um pai em dificuldades, mas como um símbolo de resiliência e esperança. Até mesmo céticos começaram a reconhecer sua determinação e a oferecer apoio. Para John, cada pequeno sucesso se tornava uma vitória pessoal e uma promessa aos filhos. Ele não era mais apenas um pai sobrevivente, ele estava se tornando um modelo, um homem capaz de transformar sua vida apesar das dificuldades. Ao sair da loja naquela noite, o sol poente lançava uma luz dourada sobre a rua. John sentiu que aquilo era apenas o começo. Com Alexander ao seu lado e sua vontade inabalável, ele sabia que poderia realizar ainda mais por si mesmo, por seus filhos e por toda a comunidade. Tudo finalmente parecia estar indo na direção certa para John Carter. A loja de Margaret prosperava, os moradores da cidade começavam a confiar em suas iniciativas e os filhos de John, Lily e Ethan, estavam sorrindo novamente. Mas a aparente calma não durou. Certa manhã, quando estava prestes a ir à loja, John recebeu um telefonema estressado de Margaret. John, você precisa vir imediatamente. Há um problema. Um investidor está contestando algumas das decisões que você tomou. Ele está ameaçando fechar tudo. O coração de John se apertou. Depois de todo o esforço, tudo poderia ruir em questão de minutos. Ele ainda não sabia o quão difícil seria superar esse novo obstáculo. Ao chegar lá, ele conheceu o homem em questão, um investidor local influente e arrogante cético chamado Richard Alloway. Carter, você não sabe o que está fazendo. Essas decisões vão arruinar o negócio, e você é o único responsável, disse ele com desprezo. John sentiu a raiva aumentar, mas se obrigou a manter a calma. Cada palavra precisava ser cuidadosamente considerada. Senhor Alloway, entendo suas preocupações, disse ele, confiante. Mas já começamos a ver resultados positivos. Os clientes estão voltando, os funcionários estão motivados e a comunidade está apoiando este projeto. Alloway zombou. Resultados positivos? É só uma ilusão temporária. Você é um amador, Carter. Nesse momento, Alexander Whitmore chegou. Seus passos ecoaram pela loja e todos os olhares se voltaram para ele. Richard, acho que você subestima o John, disse Alexander com uma voz calma, mas autoritária. Ele provou seu valor em todas as etapas deste projeto. Se ainda tiver dúvidas, podemos analisar todos os dados e resultados juntos. Alloway recuou um pouco, surpreso com a confiança do bilionário, mas não desistiu facilmente. Quero ver evidências concretas antes de prosseguirmos. Caso contrário, o projeto será suspenso. John sentia uma mistura de estresse e determinação. Era o momento de provar que não era apenas um sortudo salvo de um leilão humilhante, mas um líder capaz de transformar uma situação difícil em sucesso. Nos dias seguintes, John trabalhou incansavelmente para reunir todas as evidências, números e depoimentos de funcionários e clientes. Cada detalhe precisava ser impecável. E quando ele finalmente apresentou o arquivo a Alloway e Alexander, os céticos foram forçados a reconhecer a eficácia de seu trabalho. Este desafio foi um teste decisivo. John compreendeu que mesmo nos momentos mais sombrios, sua perseverança e o apoio de Alexander poderiam transformar ameaças em oportunidades. E pela primeira vez, sentiu que não era mais apenas um sobrevivente, mas um verdadeiro construtor do seu próprio destino. Nas semanas seguintes, o nome de John Carter começou a circular muito além do bairro. Graças aos resultados tangíveis de seu trabalho e à sua gestão exemplar de projetos, outros empreendedores locais e até mesmo a mídia começaram a se interessar por ele. Para John, era um mundo totalmente novo. Certa manhã, Alexander Whitmore o chamou em seu escritório. John, recebi várias ofertas para estender suas habilidades a outros projetos. Empresas locais querem que você as ajude a recuperar seus negócios. Acho que você está pronto. John, surpreso e honrado, sentiu uma mistura de entusiasmo e apreensão. Eu, fazendo isso? Alexander, nunca tive treinamento para lidar com tanta responsabilidade. Alexander sorriu. Você tem a melhor formação que existe, vida e experiência. Você sabe ouvir, motivar e inspirar as pessoas. Você transformou este bairro quando ninguém acreditava que você conseguiria. Você está pronto para expandir seu impacto. Assim começou uma nova fase na vida de John. Ele visitou diversos negócios, ouvindo as necessidades dos proprietários, propondo soluções e mobilizando equipes. Por onde passava, inspirava respeito e confiança.
A mesma determinação que usará para salvar a loja de Margaret agora lhe permitia transformar diversos negócios e melhorar a vida de muitas famílias. Certa noite, ao voltar para casa, seus filhos o aguardavam ansiosamente. Lily correu até ele, abraçando-o pelo pescoço. Pai, você se tornou um herói, exclamou. Ethan assentiu com um largo sorriso. Sim, pai, estamos orgulhosos de você. John sentiu uma emoção intensa crescer dentro de si. Tudo o que ele fazia, cada esforço, cada obstáculo que superava, tinha significado. Ele não era mais apenas um pai que sobreviveu, ele havia se tornado um exemplo vivo de perseverança e esperança. Alexandre, observando seu progresso de longe, enviou-lhe uma mensagem. John, você é a prova viva de que a resiliência pode mudar o mundo. Continue assim. Para John, essas palavras eram mais preciosas do que qualquer salário ou prêmio. Cada reconhecimento, cada sorriso e cada sucesso confirmavam que sua vida estava se transformando e que o caminho que ele havia escolhido com Alexander era a chave para um futuro melhor para ele e seus filhos. Apesar de todos os seus sucessos recentes, John Carter sabia que toda vitória trazia consigo desafios. Enquanto preparava um projeto para outra empresa em dificuldades, surgiu uma situação inesperada. Uma grande corporação, liderada por um homem influente chamado Victor Langford, anunciou sua intenção de comprar várias pequenas empresas locais, incluindo aquelas que John havia ajudado a revitalizar. O anúncio abalou John. Se Victor tivesse sucesso, todo o seu trabalho poderia desaparecer, e os moradores que ele havia inspirado poderiam se ver novamente sem esperança. Mas desta vez ele não estava sozinho. Alexander Whitmore o apoiou e forneceu os recursos necessários para defender seus projetos e a comunidade. John foi à reunião com Victor Langford, determinado a proteger o que havia construído. Langford, arrogante e seguro de si, encarou e disse: Carter, você acha que consegue enfrentar um homem como eu? Essas empresas em breve serão minhas. John respirou fundo, relembrando cada momento em que superou humilhações, obstáculos e desconfiança. Esses negócios não visam apenas o lucro para o Sr. Langford. Eles visam famílias, empregos e esperança para esta comunidade. Não vou deixar que o Senhor os tome sem lutar. O confronto foi intenso. Victor Langford tentou usar sua influência, mas John, com sua experiência e apoiado por Alexander, conseguiu apresentar evidências sólidas, demonstrar o comprometimento dos moradores e demonstrar o valor social e econômico desses negócios locais. Ao final da reunião, Langford, surpreso com a determinação e inteligência de John, recuou. Tudo bem, Carter. Você venceu desta vez, mas saiba que eu nunca esqueço. John sentiu uma tremenda sensação de alívio. Ele tinha acabado de defender sua comunidade e provar, mais uma vez, que a perseverança e a coragem podem triunfar até mesmo contra os oponentes mais poderosos. De volta a casa, cercado por Lily e Ethan, ele percebeu a magnitude de sua jornada. De um homem humilhado em um leilão a alguém capaz de proteger e inspirar uma vizinhança inteira. O apoio de Alexander, sua própria resiliência e seu amor pelos filhos transformaram sua vida irreversivelmente. Naquela noite, John sabia que nada nem ninguém poderia impedi-lo de construir um futuro melhor para si e sua família. Alguns meses se passaram desde a aprovação com Victor Langford. A loja de Margaret e os outros negócios que John havia ajudado estavam prosperando como nunca. A pequena comunidade que antes o via com desconfiança agora o via como um líder, um homem capaz de transformar a diversidade em oportunidade. Certa manhã, Alexander Whitmore o convidou para uma reunião especial em seu escritório. Desta vez, não se tratava de um projeto, mas de um reconhecimento público. John, disse Alexander com um sorriso, está na hora de o mundo saber o que você conquistou. Quero organizar um evento para celebrar seus esforços e mostrar aos moradores e comerciantes locais que coragem e determinação podem mudar a vida de uma comunidade inteira. John sentiu o coração disparar. Nunca imaginou que seu nome seria associado a algo tão grandioso. Eu não sei o que dizer, sussurrou. Alexandre colocou a mão em seu ombro. Você não precisa de palavras. Suas ações falam por você. No dia do evento, o salão estava lotado de moradores, empresários, jornalistas e amigos que vieram celebrar a conquista de John. Margaret subiu ao palco e compartilhou a história deste pai solteiro que ousou acreditar na possibilidade de mudança, apesar da humilhação e dos obstáculos. Os aplausos ecoaram, e John sentiu as lágrimas rolarem. Lily e Ethan, ao lado dele, olhavam para ele com admiração e orgulho. Pai, você é o nosso herói, disse Lily com um sorriso radiante. João dirigiu-se à multidão com a voz trêmula, mas firme.
Há alguns meses eu estava aqui como um homem destruído, humilhado e sem esperança. Hoje, graças à perseverança, à comunidade e ao apoio de Alexander, provamos que a esperança e a coragem podem transformar uma vida. E mais importante, quero mostrar aos meus filhos que, independentemente dos desafios, é sempre possível se levantar e construir algo melhor. Alexandre juntou-se a ele no palco e juntos ergueram as mãos em sinal de vitória e união. A multidão explodiu em aplausos e vivas. Para John Carter, esse momento simbolizou muito mais do que apenas sucesso financeiro ou profissional. Representava renascimento, reconhecimento e segurança para sua família. Os dias sombrios de humilhação em leilões agora eram coisa do passado. Naquela noite, caminhando para casa com Lily e Ethan, John percebeu que sua vida havia se transformado completamente. Ele não era mais apenas um pai sobrevivente. Era um símbolo de coragem, resiliência e triunfo sobre a adversidade. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro estava inteiramente em suas mãos, brilhante, promissor e cheio de esperança.